Hoje nós vamos conversar com a Cleriane, porque ela se encontra aqui e vai falar com a gente, dentro da área de direito, de como as pessoas podem, de uma certa forma, ficar atentas. Por quê? O INSS abriu um procedimento para identificar os aposentados e também pensionistas que foram vítimas desse fraude. E os descontos, gente, são realmente irregulares. A gente falou sobre esse assunto aqui, não está com muito tempo, não. Só que eu já fiquei sabendo que esses valores parece que já tem data para que esses aposentados possam receber e, principalmente, chamar a atenção. Por quê? Porque quem não entende de tecnologia já está imaginando como é que eu vou receber, como é que eu vou saber, como eu vou ficar bem informado. O Bom Dia traz agora para você direitos e deveres. Seja bem-vindo ao nosso programa e a gente chama a atenção de você aposentado, você pensionista, você que sofreu algum desconto de mensalidade, de uma certa forma, teve aquele dinheirinho que saiu ali da sua folha de pagamento e você está extremamente preocupado. Porque tudo que você quer é o reembolso, você quer receber de volta. E tem muita gente que está com dificuldade até de saber como vai receber esse dinheirinho de volta e tem muita gente lotando os bancos, né? É isso mesmo, Vanusa. A principal contradição com as notícias que está acontecendo é a seguinte: de fato, desde o dia 26 de maio, ontem, segunda-feira, começou a ser devolvido parte desse dinheiro. Mas o principal ponto que tem que ficar esclarecido, Vanusa, que é só o referente ao mês de abril. Não vai ser de todos os meses, de todos os anos, porque a gente está falando de uma fraude que tem indício desde 2019. O que aconteceu? Em abril, quando foi comunicado para todo mundo a fraude, quando ela foi descoberta, o INSS suspendeu esses descontos, mas como a folha de pagamento já havia fechado, ele reteve esse dinheiro e não passou para as associações e sindicatos regularidades. E agora, no pagamento de finalzinho de maio, no mês de junho, esses valores vão ser devolvidos, junto com a aposentadoria do mês, que é um outro ponto que você falou com relação aos golpes que tem que ficar esclarecido. A gente recebeu no escritório clientes que levaram links de WhatsApp em que, como é que eu posso falar? Pessoas se passando por servidores do INSS estavam encaminhando links para a pessoa preencher um formulário com o nome, sobrenome, data de nascimento, enviar a foto do RG e CPF, a foto do cartão do banco, dizendo que seria para receber o dinheiro. Sendo que essa restituição do mês de abril, o aposentado e pensionista não precisa fazer absolutamente nada. Ela vai ser automática, vai cair na sua conta junto com sua aposentadoria. E aí a gente chama a atenção da população. Nesse momento, a gente fica imaginando, né? O Brasil está tão assim que a gente vai direto pensando no presidente. Quero dizer para vocês que, na verdade, nossa advogada é a advogada previdencialista, tá bom? Porque nesse momento a gente fica, Brasil dá um jeito, né? A gente fica pensando até no presidente, fica pensando em outras situações adversas, mas a gente quer chamar a atenção de verdade para esse assunto. E aí o que chama a atenção é que o que tem de gente com a mente daquele jeito, porque pensa que vai receber tudo. É justamente por isso que a gente quis chamar a atenção para hoje. Por quê? Porque tá recente que a gente falou sobre esse assunto. Tá recente. Mas a gente sabe que todo dia tem uma novidade. E se a população não ficar atenta, só for dar atenção para o que muitas vezes as redes sociais divulgam, vai todo mundo ficar numa situação sem saber o que fazer. E os próprios bancos estão com dificuldade. Sim. Porque eles já não sabem mais o que falar, já não sabem mais o que dizer. E acaba que não tem só esse tipo de atendimento dentro de uma agência. E quem tem problema com tecnologia vai direto para a agência mesmo para se informar. E não tem sido brincadeira. Pessoas que vêm de cidades vizinhas, de povoados, pessoas já com mais idade, muitas vezes tem que trazer essa pessoa para o banco. Não é brincadeira, né, doutora? Não. Então, assim, por isso que não precisa correrem para o banco, vai cair junto com o benefício de vocês. Então, se recebe por aplicativo, fique tranquilo, você vai receber tudo direitinho. Com relação aos valores maiores para trás, hoje continua a mesma coisa. Você só consegue relatar o desconto indevido e pedir análise para o reembolso pelo aplicativo Meu INSS, pelo site e pela Central 135. E como a Vanusa falou, grande parte da nossa população é carente de tecnologia, de internet. Os idosos que às vezes têm um telefone celular, mas não têm familiaridade com o aplicativo, com o site.
E pensando nisso, é que agora, a partir do dia 30 de maio, houve uma parceria entre Previdência Social, INSS e os Correios, e 4.000, mais de 4.000 na verdade, agências dos Correios vão fazer esse atendimento presencial. Mas, ó, de novo, gente, a partir do dia 30 de maio, os idosos podem comparecer à agência do Correio, levando só seu RG e seu CPF, só isso, e pedir as informações. Lá o servidor ele vai estar habilitado para fazer essa consulta, vai lhe mostrar os descontos que tem e você vai dizer se reconhece ou não esses descontos. Tem isso, né? Tem isso. Que de uma certa forma é meio dificultoso para algumas pessoas. A gente sabe que tem alguns aposentados, por exemplo, que eles não querem que ninguém mexa no que é deles. Justamente. E às vezes nem se lembram. De repente não tem nem noção. Isso é muito sério. Agora sim, esse mês de abril que passou, as pessoas vão receber, mas a gente teve a informação também de que alguns casos você já tem que buscar um advogado. Né? Na verdade, em todos os casos. Até neste? É porque o que acontece? Essa devolução ela vai ser simples. O que é uma devolução simples? Você, seu João, que recebe a aposentadoria dele, teve um desconto de R$30, porque os descontos eles começaram pequenos, de R$30. O INSS vai devolver R$30. Enquanto o nosso Código de Defesa do Consumidor diz que descontos em benefícios previdenciários de forma irregular têm que ser devolvido em dobro. Mais correção monetária, mais juros e uma indenização por danos morais. Afinal de contas, foi violado informações, foi feita uma transação sem autorização. Agora, quando você fala assim, o que chama atenção? R$30. Se a pessoa receber esses R$30, ela ainda tem como recorrer com o advogado para receber esse dobro? Esse ponto ainda está obscuro, essa informação ainda não foi repassada. Porque corre o risco, né, da pessoa receber e não ter mais direito depois de reclamar. O que acontece? Você entra, eu até publiquei, mas eu vou compartilhar aqui no meu Instagram, porque lá eu expliquei o passo a passo. Você entra, lá tem um espaço para dizer se você reconhece ou não o desconto. É só isso. Dali vai ser feita uma análise. Mas ainda não foi explicado como a devolução vai acontecer. E eu acredito sim que provavelmente o aposentado ou pensionista vai ter que concordar com um termo de receber aquele valor de forma simples e só. Nossa, é o seguinte, nós temos uma fala de um senhor, de um aposentado, que vem com algumas informações sobre esse assunto. Olha só o que ele passou, vamos ouvir. Eu descobri porque eu disse assim, pô, meu dinheiro não sobe, aumenta para todo mundo e para mim não aumenta. E aí eu fui lá no INSS, lá do aeroporto, e lá constatei que realmente estava havendo desconto, né? Aí eu disse, olha, eu vim reclamar porque tá aqui meu salário e tudo. Isso antes de acontecer aí essa coisa aí que estava aí, entendeu? E aí ele disse, rapaz, eu já sei o que é. Aí passou para mim falar com o pessoal do INSS e lá foi descoberto realmente que estavam descontando R$81 do meu salário, entendeu? A diferença, porque não é nada, vai dar mais de R$1.000, entendeu? Vai dar mais de R$1.000 aí, faz diferença sim. É um dinheirinho que eu... R$81, eu comprar um remédio, que eu sou diabético, dá para comprar um remédio para mim, entendeu? Até porque a realidade tem que ser dita, o senhor falou uma grande verdade. Hoje você pode deixar 5 centavos. Você pode deixar 5 centavos, mas se faltar 5 centavos você não leva. Eis a questão. Eu acho que se vacilar, eu tenho mais de R$1.000 aí no mundo com essa história. Eu não tenho os seus 5 centavos, eu não tenho os seus 10, não tenho os seus 30, não tenho os seus 40, não tenho os seus 50, não tenho nem R$1. Pode deixar para a próxima? Então, assim, a realidade tem que ser essa. Um idoso desse, quando ele vai comprar um remédio, se ele não tiver o valor certinho, ele não leva o remédio. Essa é a verdade. O mundo está desse jeito. Sempre contra quem está pagando. Desculpa a realidade. A gente não está aqui para brincar com a verdade é essa. E alguém sempre perde. E nesse momento, uma pessoa idosa precisa dos seus remédios. Para você, R$30 pode ser pouco. Justamente. Mas para um idoso, não. Porque ele tem só aquele dinheirinho para receber todo mês e presta atenção, de repente você tem um trabalho e tem outro. E esse idoso só tem aquele saláriozinho para receber todo mês. Então, cada pouquinho que vão tirando dali, para ele sobreviver é difícil. Já está difícil sobreviver com uma alimentação. Imagina comprar remédio. Né? Então, assim, é algo que a gente tem que chamar a atenção da família, tem que chamar a atenção de toda a população, dos cuidadores, de pessoas que estão ali cuidando desses aposentados, dos pensionistas, para que eles possam, de uma certa forma, ter esse apoio e não deixar para lá. Porque pode custar muito caro. E vai custar.
Já Eu está acredito, custando. já está custando, porque o que já foi gasto, já foi gasto. Já foi. Não tem como você repor. E outra, não é uma pessoa. Milhares. São milhares de pessoas. No final de tudo, alguém vai pagar essa conta. Né? Milhões de pessoas vão pagar essa conta. Vai ser eu, você e todo mundo. Porque só o que a gente faz é pagar imposto nesse mundo que a gente vive. Impostos e mais impostos. E o que é mais difícil, não tem problema a gente fazer caridade, mas aí fazer caridade para bandido, não dá, né, gente? Complicado. E aí a gente chama atenção para essas medidas, de uma certa forma, e como é que fica a questão dos empréstimos? Eu queria só reforçar, porque tem muita gente acompanhando a gente agora. Então, com relação aos empréstimos, é um problema que não é de hoje, já tem aí uns 2, 3 anos, que está em investigação sobre investigação. Mas com essa fraude que estourou, qual foi a providência que foi tomada? Desde o dia 9 de maio, foi automaticamente bloqueado todos os benefícios para empréstimos consignados. Essa medida foi adotada para tentar diminuir os índices de fraude. E agora, o aposentado que quiser fazer o empréstimo, ele tem que fazer a leitura biométrica, como era antes, Vanusa. Olha só a falha. Antes dessa medida, você se aposentava, às vezes acontecia de você, antes de sacar seu primeiro benefício, ter uma financeira ligando. Vanusa, tenho aqui 10 mil, 15 mil de empréstimo para você. Você não havia nem sacado seu benefício. Às vezes não sabia nem a agência. Por quê? Porque as instituições financeiras tinham acesso à sua margem de consignado. Elas tinham acesso a todas as suas informações bancárias. De quando você se aposentou, de quanto você poderia fazer o empréstimo, e ficava assediando essas pessoas idosas para fazerem o empréstimo, ligando, mandando mensagem. Agora, com essa medida, com esse bloqueio que teve dia 9, a situação é a seguinte: só vai fazer empréstimo, só vai ter margem disponível quem quiser. O aposentado quer fazer empréstimo, primeiro ele vai desbloquear com a biometria dele, para depois ele ir ao banco e saber qual é a margem de consignação. Em tese, os bancos não saberão quando você pode fazer o empréstimo, o que vai evitar o assédio à pessoa idosa. Porque nós temos muitos casos de descontos de R$11, de R$20, de pequenos empréstimos, que com o passar do tempo, existem casos, eu tenho casos, que está para mais de 40 empréstimos e um benefício de um salário mínimo. Por isso, a importância dos filhos, dos netos, dos cuidadores, por mais que aquele idoso seja um pouquinho resistente, mas entender o que está acontecendo ali. Verdade, tem que ficar de olho, porque, sinceramente falando, se você jovem, que se diz ser entendedor, até da própria tecnologia, você está passando por golpes. Está passando por golpes. E o que é mais complicado, no final da história, o que mais me deixa extremamente triste, é que a gente só paga a conta. É verdade. Né? Quem mexeu nesse dinheiro, quem mexeu nessa conta, fica por isso mesmo. Porque eu queria ver a cara deles estampada. Verdade. Eu queria ver quem foi, como foi. E assim, colocar todo mundo assim e mostrar, ó, foi esse daqui, esse aqui, esse aqui. Porque fica mais bonito. Porque simplesmente a situação acontece, no final da história, o povo, alguns recebem e fica por isso mesmo. Eu acho que precisam de leis mais rigorosas relacionadas a assuntos ligados realmente a ladrões. Sim. A ladrões. Porque, sinceramente falando, e certeza, claro, a gente não está falando de injustiça, a gente está falando de justiça, algo feito com justiça. O que é difícil a gente acreditar que isso acontece no Brasil, né? Infelizmente. Que é o mais complicado. E aí o que eu queria, antes de encerrar aqui a nossa conversa, é falar sobre a questão dos herdeiros que pretendem resgatar esse dinheiro dos falecidos. Porque como não é de hoje que vem se tirando esse dinheiro... Pois é, 2019 para cá. Então a gente tem situações... Quantas pessoas já partiram aí, partiram sem o dinheirinho que elas deveriam ter em mão? E essa fase é a fase mais difícil, porque nem o Ministério da Previdência sabe de fato o tamanho do rombo. Por isso que eles estão pedindo para que você veja o desconto, se reconhece ou não, para fazer esse rastreio. No caso dos herdeiros, se torna um pouco mais complicado, porque é necessário acessar essa conta do INSS dessa pessoa que faleceu. E que quando vem a óbito, assim como o CPF, ela é cancelada. Agora, é engraçado, né? Eu sinceramente quero fazer uma pergunta para você. Você que foi roubado é que tem que mostrar que foi roubado? Pois é. Infelizmente. É porque é aquela história. Ei, eu fui, sabe? Eu acho, não sei, 4 anos atrás, para um idoso,
Então, Pelo amor de Ivanusa, Deus. e ainda mais que os nossos casos estão centrados aqui no Norte e Nordeste, principalmente no Piauí e Maranhão, ou seja, onde existe uma população carente maior. A maioria dos descontos foi um salário mínimo, foi de um trabalhador rural, foi de uma pessoa com pouca instrução. E que muitas vezes não é tão interessado pelo dinheiro depois de ter perdido do que muitos. Sim. Essa é a verdade. Porque uma pessoa da terceira idade, muitas vezes ela deixa pra lá. Deixa, meu filho, já foi mesmo e tudo. E nessa daí é que é o problema. Justamente. Né? Porque se é uma pessoa mais jovem, não, eu quero meu dinheiro, não quero nem saber. Isso é verdade. Essa é a verdade. Eu não tô mentindo, não, é realidade. Já uma pessoa com mais maturidade, como, não, meu filho, já foi, deixa pra lá. E não é bem assim. Não. Quantas pessoas morreram pela falta do remédio? Quantas pessoas deixaram de se alimentar bem por causa desse dinheirinho que fez falta? E é muita coisa, viu? É sim. E é como você falou, Vanusa, a maioria dos idosos não vai atrás. Não vai. Acontecem de chegar casos pra gente no escritório. Com tecnologia. Então, que já tinha descontos de 100, 200 reais, 300 reais. E eu, seu Francisco, mas você não estava vendo? Ele, minha filha, foi o que o banco me deu. E já estava com anos que vinha acontecendo tanto desconto, que 2019 para cá, como de empréstimos que a pessoa não reconheceu. Vamos chamar a atenção, eu queria que você ficasse à vontade, olhando para aquela câmera, que você pudesse dizer para quem está em casa como é que as pessoas podem, de uma certa forma, ficar atentos com esses golpes. Né? Qual seria a dica hoje, como advogada, diante dessa situação? O que ela deve fazer, o que ela deve evitar? Como não tentar cair nesses golpes? Pronto. A principal informação é a seguinte: você idoso, você idosa, fique atento ao seu pagamento. Você sabe quanto recebe, se faltar R$1, vá atrás de informação. O INSS não vai te ligar, não vai mandar mensagem no seu WhatsApp, não vai mandar mensagem de SMS lhe pedindo documento nenhum. Não forneçam seus documentos para pessoas que vocês não confiem. Se você tiver dúvida, procure um advogado especialista, se dirija até a agência do INSS ou a Defensoria Pública, também é uma opção. E agora minha conversa é com os filhos, os netos, os cuidadores. Eu sei que tem idosos que são resistentes em compartilhar suas informações, mas a sua avó, o seu avô pode estar sendo lesado, gravemente lesado, e você não está nem sabendo. Então minha conversa é com você também. Fique atento, fique mais presente, acompanhe. E qualquer valor, por menor que seja, nem que seja 5 centavos, como a Vanusa falou, é seu, é um direito seu. Então não dispense, não deixe seus direitos, não deixe seu dinheiro na mesa para outro pegar. Que coisa linda. Mas tem que ser assim. Tem que falar dessa forma, porque as pessoas parecem que estão brincando. Sim. Com essa história de você não ter dinheiro na mão, ser tudo no Pix, olha só o que tem acontecido. Então. Muitos centavos têm ido embora nessa brincadeira aí. Essa é a verdade. Alguém está ganhando mais do que outros. E a gente tem que ficar atento mesmo. E, mais uma vez, só reforçar a questão da data. Para o mês de abril, as informações, as pessoas já podem começar e a partir de que dia? Já começou o pagamento ontem, mas você não precisa ir na agência, vai cair junto com o seu pagamento do mês. Seu pagamento... observar, né? Pronto, seu pagamento é dia 10, o valor que foi descontado vai ser depositado dia 10. Seu pagamento é dia 26, por exemplo, vai ser depositado dia 26. Então não precisa ir antes, não, vai ser junto com sua aposentadoria, com sua pensão. Você acredita que eu ainda acho que vai ter muito aposentado, vai dizer, meu dinheirinho vem a mais esse mês. Vai. Pô, minha gente. E ele nem sabe que tudo isso foi por causa de um golpe. Então. Né? Quero agradecer pela sua presença, tá bom? Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pronto, tem meu Instagram, Cleriane Araújo, sou advogada previdenciarista, e tem meu telefone também. As meninas têm aqui, eu posso dar? Fica à vontade. Fica à vontade. 86-999-16-9921. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem no Instagram também. E se não quiser falar comigo, mas procure um advogado de sua confiança.